Lembra daquela história de dois jogadores de tênis famosos, o André Agassi e o Roger Federer, jogarem uma partida de tênis em um heliponto lá no Burj Al Arab, em Dubai, a uma altura de 198 metros? Pois é, se você achou muito essa história, então saiba que muitos anos atrás, na década de 20, aconteceu uma partida de tênis sobre as asas de um avião. Aí você vai me perguntar, mas como é que a bolinha conseguia fazer o seu trajeto sem sair voando? Assiste esse vídeo que você vai entender. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Nos anos 20, a aviação estava em pleno desenvolvimento, muita coisa começou a ser criada naquela época, muitos aviões, tem a história dos hidroaviões, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no Aero Por Trás da Aviação, e também nos anos 20 foi criada uma nova forma de entretenimento, utilizando aviões. Um tipo de entretenimento que eram apresentações aéreas em leilões, shows aéreos e outros tipos de evento daquela época. Só que antes de falar dessa história toda, eu quero lembrar você da nossa patrocinadora, a Insider. 12% de desconto em todo o site da Insider utilizando o nosso código aqui, AERO12, para poder comprar produtos de muita qualidade, como as camisetas que eu estou sempre usando, camisetas que desamassam facilmente, não desbotam, controlam bem a sua temperatura corporal, é muito confortável, você vai poder usar essas roupas em qualquer ocasião. Lembrando que a Insider não tem só camisetas, tem vários outros produtos muito legais. O site da Insider está aqui na descrição ou é só escanear esse QR Code, é insiderstore.com.br/aero. Vai lá e já adquire o seu produto da Insider e adquire um agora e daqui uns 6 meses você pode pegar outro para fazer a comparação e ver que ela realmente não desbota, é muita qualidade, você vai gostar bastante. Voltando à história dos anos 20, aviões usados em shows aéreos, além de acrobacias comuns, que já aconteciam naquela época, também veio uma nova modalidade, que eram os wing walkers, ou andadores de asa, que são aquelas pessoas que caminhavam nas asas dos aviões durante o voo. Isso a gente vê até hoje em alguns shows aéreos, mas vamos lembrar que o quesito segurança atual é muito superior ao que era naquela época. Essa atividade de wing walker era possível por conta do tipo de avião. Eram aviões da Primeira Guerra Mundial, aviões lentos que voavam a uma velocidade entre 100 e 140 km por hora. Então, acabava sendo mais possível fazer essa apresentação andando sobre as asas. E o objetivo disso era impressionar o público. Naquela época, eles procuravam vários tipos de entretenimento ousado para impressionar o público mesmo, para o pessoal olhar e falar como que esse cara consegue fazer isso, como é que ele tem coragem de fazer isso. Isso mostrava a habilidade dos pilotos também, a coragem do wing walker, a robustez dos aviões, e é claro que essa história toda acabou se tornando muito popular nos Estados Unidos entre os anos 20 e 30. Quando eu falei do quesito segurança, vale lembrar que esses caras lá no início do século 20 não utilizavam cinto de segurança para andar sobre as asas, não utilizavam paraquedas, rede de segurança, não eram presos em lugar nenhum. Eles simplesmente decolavam com o avião e subiam nas asas, ou já decolavam nas asas, e fazia a sua caminhada ali sem nenhum tipo de segurança. As pessoas que faziam isso tinham bastante habilidade e elas estavam atrás de duas coisas: fama e dinheiro. E é justamente por conta disso que o wing walking acabou se tornando uma profissão. Existem alguns exemplos interessantes dos wing walkers. Por exemplo, é o Charles Lindbergh. Esse cara ficou apoiado só com uma perna nesse Curtis Jenny, lá em New Jersey, em 1920. Tem também a história de uma propaganda de um novo aeródromo lá de Long Beach, na Califórnia. Um cara chamado Earl Dougherty, ele era proprietário desse aeródromo e também da escola de aviação. E aí, a promoção do seu novo aeródromo foi a imagem que você está vendo aí desses dois wing walkers sobre esse Curtis Jenny. E claro que a ideia era chamar a atenção para que as pessoas fossem até o aeródromo e fizessem a aula de voo. Tem também a Lillian Boyer, uma wing walker bem ousada que voava nesse Curtis Jenny também. Em 1922, ela fez essas peripécias se pendurando de ponta cabeça em uma escada de cordas presa ao avião. E aí?
Você teria coragem de fazer coisas desse tipo? Bom, hoje em dia não seria nem permitido fazer esse tipo de apresentação em shows aéreos. Claro que nessa época não tinha a segurança, hoje o negócio seria muito mais difícil de ser feito. Aconteceram outras coisas bizarras, como por exemplo o Wingwalker se pendurar no avião pelos dentes, mordendo alguma parte do avião, ou ser transferido de um avião para outro, então dois aviões encostam as asas e ele pula de um avião para outro. Coisa bem tranquila, que dá para fazer aí sem segurança nenhuma. Eu acho que esses caras realmente não tinham muito medo de morrer para fazer esse tipo de coisa. Se isso tudo pareceu já ousado demais para você, agora vem a história da partida de tênis sobre as asas de um avião. Uma das pessoas que participou dessa partida de tênis no avião foi uma americana chamada Gladys Smith, que nasceu em Minneapolis, nos Estados Unidos, em 1896. A Gladys se casou com Arthur Roy, e é por isso que ela ficou conhecida como Gladys Roy. A Gladys gostava muito de adrenalina, esportes radicais, e com 25 anos, em 1921, ela se mudou para a Califórnia. Lá na Califórnia, ela começou a saltar de paraquedas, lembrando que eu estou falando de 1921, então era uma coisa bem radical já para aquela época, e ela não fazia só saltos de aeronaves, mas ela saltava de alturas bem baixas, como 30 metros, por exemplo. Isso mostrava que ela gostava bastante do negócio, bastante de adrenalina, não tinha muito medo de morrer. Pouco tempo depois, a Gladys então acabou ingressando no mundo dos Wingwalkers. Ela ficou bem famosa na época por aquilo que ela fazia, porque ela não só andava nas asas de um avião, de um Curtiss Jenny, mas também ela fazia isso de olhos vendados e dançava sobre as asas do avião. E é claro que toda essa ousadia, além de trazer fama, também trouxe dinheiro para Gladys, porque ela fazia por apresentação em torno de 200 a 500 dólares. Eu estou falando em dinheiro de hoje, mais ou menos 3.000 a 9.000 dólares por apresentação. E por ela ser uma Wingwalker famosa e muito ousada, ela foi chamada para jogar uma partidinha de tênis sobre as asas de um avião em 1925. Uma partida de tênis sobre um avião parece algo bem ousado e soa como impossível. Então, essa era a ideia perfeita dos organizadores dessa façanha para chamar a atenção do mundo todo. Só que claro que não dá para jogar tênis sozinho, então a Gladys precisava de uma oponente. Foi daí que entrou uma outra Wingwalker, a Ivan Unger. Só que ela não era tão famosa quanto a Gladys. Só que as duas faziam parte de um grupo de apresentações de dublês aéreos, chamado Flying Black Cats. E por mais que muita gente ainda não acredite até hoje que essa imagem é real, sim, a Gladys e a Ivan realmente jogaram uma partida de tênis sobre as asas desse avião. Mas calma, mais ou menos. A foto é real. As duas estavam sobre as asas do avião com a raquete de tênis. Aí você vai perguntar, e a bolinha? Como é que em um avião se deslocando a mais ou menos 100, 120 km por hora, você consegue bater bolinha de um lado e para o outro sem que ela saia voando com a força do vento? É justamente por isso que não tinha bolinha. A partida foi fake. Aconteceu mesmo sobre o avião, a foto é real, mas não tinha bolinha e as duas estavam presas nas asas, simulando como se estivesse fazendo uma partida de tênis real. Essa foto foi tirada por um fotógrafo desconhecido e aconteceu no dia 25 de outubro de 1925. O avião estava voando sobre a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, a uma altitude de 3.000 pés, ou mais ou menos 1.000 metros. A Gladys Roy é a que está na asa direita do avião, e ela era facilmente reconhecida na época por conta das botas cano alto que ela utilizava em todas as suas apresentações. Você vê que eles pensaram um pouco mais em segurança nessa ocasião da partida de tênis do que anteriores, porque elas estavam com os pés presos, né? Os sapatos estavam presos nas asas para evitar que alguém se desequilibrasse, escorregasse e caísse ali durante o voo. A imagem ficou muito conhecida, ela logo depois foi compartilhada em cartazes, em calendários e foi ganhando o mundo. E essa história de duas mulheres jogando uma partida de tênis num avião teve um impacto tão grande na época que mostrou a coragem das mulheres. Lembrando, eu estou falando de 1925, então isso acabou sendo também um grande passo na direção da igualdade entre homens e mulheres que a gente vê hoje em dia. Você vê algo que aconteceu lá em 1925, utilizando a aviação, demonstrando essa coragem das mulheres para jogar uma partida de tênis sobre os aviões.
E é interessante dizer também que existem muitas mulheres wing walkers. Acabou ficando também até um trabalho entre o piloto, que acaba sendo marido e mulher, o piloto, o marido e a mulher andando nas asas dos aviões. Isso ficou conhecido também ao longo da história. E vale lembrar que muitas wing walkers também eram pilotos. Então, esse era o caso da Gladys e da Ivan. As duas eram pilotos de avião, até para ter um conhecimento melhor durante o trabalho de wing walking. Porque elas saberiam aonde pisar, para não pisar num aileron, por exemplo, ou pisar num local que pode mudar o centro de gravidade do avião e comprometer o voo, consequentemente comprometer a segurança. Você vê que eles pensavam um pouquinho em segurança naquela época. É claro que depois dessa façanha do jogo de tênis, em 1925, as duas, tanto a Gladys quanto a Ivan, ficaram mundialmente famosas e começaram a ser convidadas para fazer apresentações em vários lugares do mundo. Elas até participaram de filmes como dublês. Em 1925, a Gladys Roy participou de 2 filmes, o The Air Mail e o The Fighting Ranger. Só que essa grande fama e o alto valor pago por apresentação acabou não durando muito tempo. Já no ano seguinte, em 1926, a Gladys Roy até comentou numa entrevista que já não pagavam mais aquilo que pagavam antes. O seu cachê caiu para por volta de $100, que ainda era um bom dinheiro na época. Só que a gente está falando de menos da metade do que ela ganhava antes. Nessa entrevista para o Los Angeles Times, a Roy disse o seguinte: ultimamente as multidões estão começando a se cansar até mesmo das minhas acrobacias mais difíceis e por isso eu devo inventar novas. Ou seja, quero manter minha reputação de ousada. Em 1927, a Gladys Roy foi chamada para uma apresentação lá na Itália. A ideia era que o voo saísse de Nova York, cruzando ali o Atlântico Norte, uma rota comum para aquela época, e chegasse ali em Roma para fazer a apresentação. Só que isso acabou nunca acontecendo por uma fatalidade. Antes que a Roy embarcasse nesse voo, ela estava participando de uma sessão de fotos lá em Ohio, nos Estados Unidos. E depois que ela terminou a sessão de fotos, ela saiu do avião, a sessão de fotos era com o avião no chão, parado, ela saiu do avião, só que ela acabou acionando o avião antes de sair. Quando ela saiu do avião, ela caminhou em direção à hélice do avião e, infelizmente, foi isso que aconteceu. Ela foi atingida pela hélice e acabou morrendo. Esse acidente fatal aconteceu no dia 15 de agosto de 1927 e a Roy tinha 31 anos de idade. No caso da Ivan Unger, a outra jogadora da partida, também participou de filmes. No caso foi One in the Clouds, em 1928. Depois ela acabou seguindo outras profissões, saiu dessa área do wing walking e acabou falecendo em 1986 por causas naturais. Obviamente aconteceram vários acidentes com wing walkers. Afinal de contas, como você viu, não tinha muito essa preocupação de segurança e alguns acabavam caindo durante as apresentações. Foi exatamente por isso que a partir de 1938, as autoridades lá dos Estados Unidos impuseram condições de segurança para que essa atividade fosse feita. Uma dessas condições era o uso obrigatório de paraquedas. Só que o negócio já não tinha mais o mesmo apelo da ousadia e essa época de ouro do wing walking acabou em 1940. Mas até hoje, alguns pilotos experientes fazem apresentações de wing walking com as pessoas sobre o avião, só que muitas vezes essas pessoas estão completamente amarradas, travadas e tem as manobras acontecendo, só com a pessoa na parte de cima do avião, mas é um negócio bem diferente do que acontecia nos anos 20. Mas essa foto tão famosa da partida de tênis entre Gladys e Ivan, ela marcou tanto a história que mesmo 86 anos depois, em 2011, ela foi reproduzida. Claro que não da mesma forma que foi feito originalmente. Foi gravado o filme Wing Tennis, onde o tenista sérvio Novak Djokovic faz uma partida de tênis sobre as asas de um avião. Só que nessa reprodução foi utilizado o maior monomotor do mundo, o Antonov AN-2, que inclusive já mostramos um voando aqui no Aero por Trás da Aviação. Esse vídeo foi feito para uma campanha publicitária de uma marca de produtos esportivos, a Red. E é claro que o avião não estava voando, é claro que isso daí são efeitos visuais, para reproduzir essa imagem original lá dos anos 20. Mas é isso, essa é toda a história por trás dessa partida de tênis
sobre as asas de um avião, que foi só uma simulação, o voo aconteceu, as duas mulheres estavam realmente sobre as asas do avião com as raquetes, mas não tinha bolinha, não foi um jogo real, foi só para chamar a atenção. Se você gostou dessa história, não deixa de curtir e também compartilha para todo mundo saber o que aconteceu no passado, né, e como que a aviação mudou o mundo de alguma forma, né, como eu contei nessa história aqui. Não deixa também de se inscrever aqui no Aero Por Trás Aviação e agora eu te convido para ir lá no site do nosso patrocinador, a Insider. O link está na descrição ou o QR Code que está aqui em cima e já adquirir um dos produtos da Insider usando o nosso código AERO12, que está aparecendo aqui, para ter 12% de desconto em toda a linha. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.